Olá, bom dia. A gente vai para a nossa sétima aula do curso de hidrossanitário completo e a gente está falando nesse módulo aqui, nessa sétima aula, a gente está falando sobre esgoto, né? Então, ali a gente aprendeu já algumas coisas da teoria. Como eu comentei, a gente vai adicionar mais coisas, né? Ali é a teoria básica, digamos assim. A teoria básica que você precisa antes de começar a fazer qualquer traçado, você precisa entender o que é a ventilação, esse tipo de coisa. Mais ou menos os diâmetros ali, sabe dimensionar. Coisas mais específicas a gente vai aprendendo. Eu vou adicionar aulas teóricas ali, como eu venho comentando. Bom, a gente já também aprendeu a instalar esse software aqui, né? Que é o software que vai ajudar a gente porque ele tem as pecinhas já prontas. Não que ele vai fazer cálculo nem nada, né? Então na aula passada aí a gente ensinou bonitinho, colocou o arquivo aí para download. Quem não conseguiu fazer o download, explicou ali a questão de fazer o login e tudo mais, né? Para a gente poder ter esse software que ajuda bastante quando você está trabalhando só com AutoCAD. Bom, uma coisa, eu fiquei pensando assim quando eu fui formular esse curso, se eu daria essa parte em AutoCAD ou não, porque acho que o objetivo da maioria do pessoal é ir para o software mesmo que é mais interessante hoje trabalhar, né? Já ter com a tecnologia BIM e também ele tem muito mais recursos, calcula coisas automáticas, mas eu pensei de colocar o AutoCAD no curso porque você aprende muito. Assim, o aprendizado que você tem projetando com AutoCAD, como ele não faz nada automático, é só um software de desenho, é muito grande, né? Então a gente vai aprender no software, que é o AutoCAD, a gente tem que fazer tudo do zero, porque aí quando chegar no software mesmo que provavelmente vocês vão usar no dia a dia, vocês já vão entender bastante quais são os problemas ali e como que a gente faz um projeto de esgoto, de água fria, de tudo mais, né? É, e algumas pessoas podem, inclusive, nem querer trabalhar com esse software aí da AutoQI ou outro software, pode ficar só na AutoCAD. E se escolher outro software que não for da AutoQI, você já tem toda uma base, né? Ou seja, não é um curso do software da AutoQI, né? É um curso do que é o QI hidrossanitário, é um curso de hidrossanitário completo. Bom, vamos iniciar então aqui a primeira vez que a gente vai mexer com alguma planta, né? O que que a gente vai fazer? Essa aula aqui a gente vai ver quais que são os primeiros passos para a gente dar para iniciar um projeto de hidrossanitário. No caso aqui vai ser o projeto de esgoto, né, que a gente está iniciando. Algumas coisas que eu vou comentar já vai servir para também para os outros projetos de água fria, né, que a gente tem aqui uma base inicial que teria que ser a mesma, ok? Bom, então é assim, nós somos projetistas de hidrossanitários, nós somos engenheiros civis, né? E a gente recebe, em geral, a gente recebe uma planta arquitetônica que o arquiteto já decidiu com a proprietária, já aprovou em prefeitura, então a gente precisa pedir o DWG do projeto, tá? O DWG do projeto arquitetônico. Então, sem DWG do projeto arquitetônico, você não faz projetos complementares, estrutural, elétrico, o hidráulico, o hidrossanitário. Você não faz. Então, o primeiro passo quando você é contratado para fazer um projeto hidrossanitário é você falar para o teu cliente, né? Se você tiver contratado direto com o cliente, você fala, olha, pede para o teu arquiteto me enviar o projeto DWG do arquitetônico. Só com o DWG que você vai conseguir tirar medidas, um projeto em PDF não vai servir para nada para você, tá? E o proprietário, se o arquiteto se recusar, você explica para o proprietário que a partir do momento que o proprietário contratou um projeto arquitetônico, a posse do DWG é do proprietário, então ele tem que exigir. E se ele não conseguiu o DWG do projeto arquitetônico, você nem vai poder fazer o projeto hidrossanitário, né? Eu sei que isso aqui pode estar soando um pouco meio estranho quem não conhece muito a área, mas eu já vi arquiteto, normalmente em início de carreira, que fica escondendo os DWGs dele e não quer passar para os outros projetistas porque tem medo da pessoa roubar, tipo, eu tô vendo esse projeto DWG eu poder utilizar em outro terreno ou coisa do tipo. Mas não existe isso, porque você precisa fornecer para o teu proprietário um projeto DWG
que você consiga abrir num software de AutoCAD ou outro software de CAD, né? Para os outros projetistas poderem fazer o trabalho deles. Isso é o normal do mercado. Se um arquiteto não está fazendo isso, ele está agindo totalmente errado e ele vai impedir o proprietário de dar prosseguimento na obra dele, inclusive, porque muitas medidas aqui, por exemplo, até na construção, não estou nem falando de projeto, muitas medidas não vai ter lá no PDF. Então, a pessoa mesmo está fazendo o orçamento da construção, pode querer o DWG para fazer algum tipo de, de, de medida aqui, por mais que estejam medidas, pode ser algum detalhe que ele precise tirar alguma medida daqui. Tá? Então, esse é o procedimento normal e você pode orientar o teu cliente em relação a isso, que ele tem o direito do projeto arquitetônico em DWG. Ok? Bom, vamos lá. Então, quando a gente recebe o projeto arquitetônico em DWG, a primeira coisa que a gente faz é dar uma analisada na questão de como que está esse projeto em relação a layers e etc. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é limpar a arquitetura. A gente não vai fazer o projeto em cima disso daqui. A gente não vai pegar isso daqui e já começar a traçar a nossa tubulação. A gente tem que dar uma limpada nele para ele servir como uma base para o nosso projeto, mas também não tenha tanta coisa interferindo, tá? Aí, esse passo número um, que é limpar a arquitetura, para você fazer o projeto, ele depende a facilidade de fazer isso vai depender de como que o arquiteto estrutura o projeto dele, né? Por exemplo, se ele dividiu tudo em layers, né? Você vem aqui na layer, eu não vou ensinar AutoCAD, tá? Só estou fazendo um comentário. Se você não sabe o que é layer, você pode modificar, pode estudar isso daí num curso de AutoCAD. Bom, a maioria dos projetistas dos arquitetônicos, né, o projeto arquitetônico, ele divide, por exemplo, os móveis dele está tudo numa layer. Então você vem aqui, apaga a layer móvel, vai sumir todos os móveis. Né? Isso ajuda bastante. Mas tem alguns projetos arquitetônicos que eles não fizeram a divisão legal de layer. Principalmente porque hoje em dia os arquitetos usam outro software que não é o AutoCAD e depois eles exportam para o AutoCAD. Então as layers são totalmente diferentes. Mas em geral é dividido, layer móveis, layers esquadrias, layer parede. A layer tem um significado. Nesse projeto aqui, que vocês vão ver, se eu clicar aqui no móvel, por exemplo, e ler aqui, está escrito pena 1, certo? Se eu selecionar esse item aqui, por exemplo, uma esquadria, tá pena 2. Ou seja, ele não tem uma divisão por tema, né? Ele não colocou todos os móveis numa layer, ele colocou por espessura de da linha que ele queria na impressão dele, né? Então, isso daqui você tem que dar uma olhada, porque muitas coisas pode ser que você tenha que apagar manualmente, porque se você apagar uma coisa que te interessa, por exemplo, ó, imagina que eu quero apagar a layer a mesa de jantar. A mesa de jantar não interessa para eu fazer o projeto hidrossanitário, né? Então, só que ela está na pena 1. Se eu vier aqui e apagar a pena 1, o que eu apaguei também? Eu apaguei a bacia sanitária, eu apaguei o chuveiro, porque estava tudo na mesma layer. Então eu não posso fazer isso, né? Eu vou desfazer aqui, vou colocar a pena 1 para selecionar. Então você tem que dar uma analisada como que está essa divisão de layer, porque se não tiver bem dividido, o que você vai ter que fazer é apagar manualmente, tá? Então, no projeto hidrossanitário, a gente não precisa dos móveis, a gente precisa dos aparelhos que são fixos, né? Dos aparelhos que recebem água ali. Uma pia não dá para chamar de móvel, né? É um aparelho ali de uso hidrossanitário, né? Mas cadeira, sofá, esse tipo de coisa a gente não precisa. Ah, posso deixar? Eu não recomendo, porque os nossos projetos complementares já tem tanta coisa, tanto informação, que é legal você só deixar a informação básica. Então, a primeira coisa que eu pegaria nessa planta aqui, quando eu recebo o DWG, né? Fala, opa, recebi o DWG. Primeira coisa é apagar as coisas que são inúteis para mim no meu projeto. Então, apago a cadeira aqui, apago os nomes dos ambientes. Talvez seria legal deixar. Eu hoje em dia já não deixo, mas pode ter algumas pessoas que podem questionar isso. Ah, eu quero o nome do ambiente aqui. Porque só pelo desenho a pessoa vai saber
qual que é o ambiente, né? Isso daqui esses nomes aqui são mais para o arquitetônico, para a prefeitura, entender como que é a divisão aqui para ver se está tudo ok dentro das normas. Ó, esse corte aqui eu posso apagar. Ó, essa cota aqui, deixa eu selecionar ela. Olha, essa cota aqui está na pena 2. Então, normalmente tem uma layer só de cota, então eu podia apagar só essa layer de cota, né? E todas as cotas iriam sumir. Só que a pena 2, basicamente, quase todo o projeto está na pena 2. Ó, se eu apagar aqui a pena 2, ok, ó, eu apago a casa inteira. Estou apagando a casa inteira. Porque é o jeito que o arquiteto fez essa divisão. Como eu falei, provavelmente ele usa outro software e exporta para o AutoCAD. Porque quem trabalha em AutoCAD normalmente divide ali layer cota, layer móveis, né, e layer parede. Mas essa não foi a divisão. Então eu estou mostrando para vocês que, dependendo do jeito que você pegar o projeto, ele vai estar diferente, né? Essa informação aqui eu preciso? Não preciso, é uma cota, né? Uma cota aqui de nível. Eu não preciso dela agora. Lembrando que eu estou apagando eu estou apagando algumas coisas. Eu estou deixando só o que vai ficar mesmo no meu projeto. Mas não quer dizer que essas coisas que eu estou apagando não vai ser útil para mim para informação. Por exemplo, aquela cota ali que eu vi aqui, isso daí é útil para mim, né? Para eu ver a questão do esgoto. Esse nível aqui é útil para mim, mas eu vou continuar com a arquitetura ainda intacta. Então, o que eu faço? Eu abro o projeto arquitetônico, eu faço a limpa que eu preciso, mas eu mantenho o projeto arquitetônico original, que é dali que eu vou tirar informações. Aqui eu só estou fazendo uma base para eu trabalhar no meu projeto, mas algumas informações que eu estou apagando, elas podem ser valiosas, mas eu sempre vou ter o arquitetônico original, tá? Então, o que eu recomendo para vocês? Quando você recebe o projeto arquitetônico, primeira coisa, faz uma cópia do projeto arquitetônico e trabalha essa parte aqui que eu estou fazendo em outra cópia, tá? Na cópia que você fez. Mantém o original lá, porque o original vai ter algumas informações úteis para você e que você vai precisar apagar aqui, porque no desenho em si você não precisa dessa informação, só precisa da informação para pensar como vai ser o seu esgoto. Então, outra coisa que eu apago, primeiro eu estou apagando aqui os móveis que não tem relação com parte hidrossanitária. Uma bancada aqui não tem relação nenhuma, não tem uma pia aí. O armário também não tem relação, né? Aqui, como tem o fogão, eu poderia apagar o fogão, deixar só a pia de cozinha, eu vou deixar o fogão só para ter uma referência. A geladeira, ela tem utilidade. Hoje em dia, vocês vão ver que a gente coloca água para a geladeira, né? Coloca um ponto de água para a geladeira. Vocês vão ver aí nos projetos. Tá? Esses níveis aqui eu vou apagar também. Esses níveis eles são úteis. Só que eu vou ter essa informação ainda. Eu só não quero essa informação no meu projeto hidrossanitário, porque pode atrapalhar um pouco, porque a gente tem os níveis de esgoto também, o que pode confundir um pouco que nível que é isso aqui. Né? Isso aqui é uma parede. Isso aqui é uma projeção lá de cima, ok? Um buffet aqui, né? Que é tipo um aparador. Então esse aqui eu estou apagando quase manualmente, por conta de uma divisão de layer que eles fizeram. Se eles tivessem feito uma divisão melhor, ia ser mais fácil para mim. Tem umas coisas que eu poderia até apagar, tipo as portas, não interfere muito no meu projeto, né? Na leitura do meu projeto. Saber onde estão as portas é bacana, porque vocês vão ver que a gente vai trabalhar com shaft e tudo mais, é legal saber os outros móveis para a gente não criar um shaft num lugar que seria ruim, né? Não propor um shaft num lugar ruim. Mas como eu tô sempre falando, essas informações vão estar tudo vão estar tudo ainda no arquitetônico original. A gente fez uma cópia e depois está fazendo essa limpa aqui nela, né? Então, opa, limpar aqui, pô, um carro não vai ajudar em nada. Esse nível aqui também não vai ajudar em nada, que eu vou ver o nível lá, vou colocar meu nível de acordo com o que eu precisar, mas ele não vai ajudar em nada no projeto agora. Na apresentação do meu projeto. Essas rachuras de parede também não ajudam em nada e na verdade elas atrapalham, porque normalmente a gente tem um cano aqui na parede e essa rachura ela vai atrapalhar a representação.
tá? Além do que, rachura em projetos, se ela não está servindo para nada, é legal você tirar porque ela atrapalha bastante é, atrapalha bastante assim, fica pesado o arquivo, dá erro, esse tipo de coisa. Mas aqui a gente vai fazer. Vocês vão ver que esse processo de fazer a limpa aqui na arquitetura vai ser muito parecido com, praticamente o mesmo, né? Quando a gente for trabalhar no software QI hidrossanitário ou até outro software que você utilizar. Quem já mexe aí com software tipo Eberic ou outro software para projeto complementar, você sabe que a primeira etapa é exportar a tua planta para o seu software, né? Você recebe a planta em DWG, faz uma limpa nela, joga no teu software para você ter uma base ali para fazer o projeto. Isso em qualquer software. Então essa etapa aqui vai servir também. A gente vai comentar quando a gente chegar no software. Ó, essa parte aqui da calçada não precisa, porque o meu esgoto eu vou levar até a divisa do meu lote e ali vai ter a ligação com a rede pública. Ok, ó, fiz a limpa aqui do térreo. Fiz uma limpa do térreo. Vai fazer a mesma coisa aqui no superior, né? Não vou fazer isso aqui em vídeo para não tomar tanto tempo de vocês, mas tem que ficar uma coisa parecida com isso daqui, ó. Poderia tirar essa palavra jantar, posso deixar também, vai ter gente que vai preferir deixar. Ou seja, só tem realmente o que eu preciso mesmo para montar o meu esgoto. A gente está fazendo um projeto de esgoto. E já é também a mesma base para fazer o água fria e água quente, né? Então, no nosso hidrossanitário a gente precisa disso, a gente precisa saber onde tem sofá, coisa do tipo. Pode até precisar, né, saber onde tem por conta de shaft, que a gente vai ensinar que a gente vai ter que criar um shaft. A gente pode até precisar saber onde é o sofá, mas no nosso projeto ele não precisa estar representado, tá? Então eu vou pausar o vídeo, vou fazer a limpa nesse projeto aqui também. Bom, eu fiz a limpa aqui do superior, né? Deixando só o que a gente precisa. Opa, faltou esse closet aqui, que a gente não precisa. Então é basicamente os banheiros aqui que a gente precisa, né? No superior. Então a gente tem 2 banheiros, tá? Essa implantação aqui a gente precisa? Não precisa, isso aqui é para a prefeitura. A parte de cima que a gente precisa? Precisa, porque aqui é onde a gente vai mostrar aonde está saindo a nossa ventilação de esgoto, né? E a gente vai mostrar também a parte de água fria. Então, como a gente está fazendo uma base para o hidrossanitário, a gente não está fazendo só para o esgoto, tá? A gente está fazendo para água fria também, tá? E para o pluvial também, tá? Então, a gente está fazendo toda a base para o nosso hidrossanitário. Então, a gente precisa, sim, dessa parte da cobertura aqui para entender o que a gente tem que fazer aqui na cobertura em termos de ventilação, onde que sai ventilação, se a gente está trabalhando com água quente, onde pode ficar as placas do boiler e tudo mais, tá bom? Esse daqui não é um telhado embutido, é um telhado aparente, então ele tem esse monte de água aqui, né? Hoje em dia, a maioria dos telhados são embutidos aqui, tem uma platibanda e o cara tem 2 águas. Esse telhado ele é todo desenhado. Ah, a gente precisa. Essas informações que tem aqui foi do arquitetônico. Ele fez um setor aqui de caixa d'água que vai comportar. Ele já viu ali, ó, se colocar 2 de 1000 tá ok, mas isso aqui não é cálculo dele. Isso aqui a gente vai fazer qual que é o reservatório necessário para uma casa dessa. Isso aqui é só uma sugestão dele, tá? Reservatório térmico, que é o boiler, ele já te manda essas informações. Eu costumo apagar essas rachuras aqui, eu não gosto de rachura em projeto. Ele deixa pesado, tem que ter uma função muito especial para deixar essa rachura. Então, no nosso projeto, sim, a gente pode ter que rachurar alguma coisa, mas na nossa base arquitetônica, tira as rachuras. A queda do telhado eu gosto de deixar porque vai influenciar em umas coisas aqui, sim, de pluvial, a gente tem que saber as quedas, né? Dimensionamento pluvial, ok? Então, a gente normalmente numa casa sobradada, a gente vai ter 3 plantas que a gente vai precisar. Uma é a planta do térreo, outra é a planta do superior e outra é a planta de cobertura. Então a gente precisa ter essas 3 plantas aqui para a gente iniciar o nosso trabalho. Antes de dar continuidade, só vou comentar sobre essa casa, que vai ser a primeira casa, ela é relativamente simples, vai ser a primeira casa que a gente vai
trabalhar aí com ela, né? Fazer os primeiros passos do projeto e tudo mais. Ela é uma casa relativamente simples. Vou mostrar aqui, vocês estão com o arquitetônico aí, né? Que eu vou anexar em cima ou abaixo desse vídeo vai estar anexado esse arquitetônico. Vocês estão com ele, vocês podem ter uma noção de como que é a casa aqui, porque a gente tem cortes aqui, ó, tem fachada. Mas é uma casa simples de condomínio, mas é simples. Eu tenho umas fotos dela aqui, ó. Então, essa aqui é uma foto dela. É uma casa legal, com acabamento legal, é num condomínio, mas não é uma super casa, né? Não é um super sobrado. É bem legal mesmo essa casa. Esse daqui já é outro, né? Vamos ver aqui se eu acho mais imagens desse daqui. Acho que vou ter que abrir manualmente mesmo. Deixa eu ver aqui. Colocar aqui para ele mostrar os itens maiores. Exibir ícones médios. Eu consigo selecionar. Então essa é a casa do nosso projeto. Tem uma coberturinha aqui metálica, tem uma sacada, um pé direito duplo. É uma casa bem, pelo tamanho dela, ficou muito legal o projeto arquitetônico dela. Aqui é os fundos, tem uma varanda, ou seja, é uma casa bacana, assim. Né? Eu tô comentando só o padrão, só para vocês terem noção também, porque dependendo da casa muda até o padrão de esgoto, muda a dificuldade que a gente tem de esgoto, né? Para fazer o nosso esgoto pluvial e tudo mais. Então é uma casa legal, né? Agora, depois, posteriormente, a gente vai trabalhar com outra casa que eu tenho aqui, que eu fiz o projeto também, que é essa casa. Essa aqui já é um padrão um pouquinho maior, né? Um pouquinho não, talvez um padrão bem melhor. Que é um condomínio que o lote já é o dobro, né? A largura aqui da frente. Normalmente você vê o padrão do condomínio pela frente aqui, né? Essa casa que eu mostrei antes, a frente dela é metade disso daqui, o espaço que a pessoa tem para trabalhar. Quando tem esses lotes com essa dimensão aqui de frente, significa que é um condomínio com padrão um pouco melhor. Então a casa em si também você vai ver que tem bem mais sofisticada, né? Então essa aqui voltou, é isso. Essa daqui é o fundo daquela que eu mostrei para vocês, tal. Tem piscina, uma varanda gourmet, ela é um pouco melhor, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma imagem para mostrar dela. Eu tenho essas três imagens só, né? Tenho mais imagens, mas que eu selecionei para vocês são essas três imagens, né? É outro projeto que a gente fez também, tal, o padrão um pouco melhor, tem uma lareira aqui, uma casa bem legal. Então, eu só estou comentando, provavelmente a gente vai trabalhar nesses dois porque eles são esgotos, um que é o mais básico, que a gente está mexendo agora, no arquitetônico, e o outro que é um pouquinho mais sofisticado, né? Um pouquinho mais o esgoto, vocês vão ver que vai dar muito mais trabalho. Ele é um pouco mais complexo, que é essa planta aqui, ó. Essa planta aqui. Então ela é maior, tem uma varanda gourmet, tem um mezanino aqui, né? Ela é um pouquinho mais complicada, mas a gente vai trabalhar nela também posteriormente em algum momento do curso, seja no próprio AutoCAD, mas provavelmente a gente já vai pegar essa no software. Em algum momento a gente vai trabalhar o esgoto dessa casa. Não sei se completo, mas talvez eu pegue ele só para mostrar algumas complexidades de uma casa que é um pouquinho mais difícil de dimensionar, né? Tem bastante esgoto, você vai ver que ela tem umas questões técnicas que eu não vou nem entrar agora para não confundir, por uma questão didática eu não vou nem citar. Bom, beleza, então vamos continuar na nossa aqui. Depois que a gente fez essa limpa aqui, qual que é o próximo passo a fazer? O próximo passo é eu criar um novo arquivo, tá? Por que que eu vou criar um novo arquivo? Porque esse arquivo aqui pode estar completamente zoado, pode estar em questão aqui de layer, já existe um monte de layer bizarros aqui, né, que eu nem sei o que é cada layer, tem layer para tudo quanto é lado aí, ó, Xgrass, que deve ser da grama, tem a layer verde, a layer ventanas, a layer veículos, isso aqui é tudo pego, esse projetista especificamente, esse arquiteto, ele faz o projeto dele tudo no SketchUp, depois exporta pro AutoCAD e no AutoCAD ele dá uma arrumada. Então por isso que as layers às vezes tem até em espanhol, dependendo da biblioteca que ele pegou as coisas ali, né? Então olha o tanto de layer que tem.
layer para tudo quanto é lado. Então, eu não vou usar esse arquivo. Ainda mais, e além dessa questão da layer, tem questão de unidades que ele está usando, tem várias coisas. Então, depois que eu fiz essa limpa aqui, deixei só o que eu quero, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, vou criar uma layer. Vou criar uma layer. Se você não sabe criar layer, você tem que realmente joga no YouTube, porque de AutoCAD você tem muito material, tem muitos cursos aí totalmente gratuitos no YouTube. Se você não tem, não precisa ter um domínio, mas se você não, layer para mim é básico de AutoCAD, né? Um AutoCAD profissional, você tem que saber essa organização de layer, entender o que é uma layer e tudo mais. Senão você não consegue ser projetista de qualquer coisa, de projeto estrutural, de hidrossanitário, de arquitetônico, porque você precisa organizar o teu material. Bom, eu não uso nada sofisticado de AutoCAD, eu uso só o basicão mesmo de AutoCAD. A única coisa que eu uso assim que algumas pessoas acham estranho é essa questão de layer, mas legal, que é uma coisa básica para mim também. Eu acredito que sem isso o AutoCAD não dá para você trabalhar direito, né? Porque é uma questão de organização. Bom, então eu vou criar uma layer que chama arquitetura base. Você pode dar outro nome aí, eu chamo de arquitetura base. Eu vou escolher a cor dela para ser um cinza forte aqui, só para eu ver se meus objetos entraram na layer. O que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo isso aqui que está espalhado num monte de layer na mesma layer, tá? Que vai ser nessa layer que eu acabei de criar, arquitetura base. Então, antes de copiar para lá, eu vou fazer isso. Ó. Vou fazer aqui, ó. Selecionei tudo, de preferência aqui vindo da esquerda para a direita, que aí eu não perco nenhum objeto. Seleciono desse lado também para qualquer coisa. Aí você vê que nem aparece ali aqui porque tem várias layers. Então eu vou procurar a minha arquitetura base aqui. Isso antes de criar o outro arquivo. E eu já vou explicar o porquê que eu faço isso antes de criar o outro arquivo. Arquitetura base. Então selecionei. Vocês veem que alguns objetos eles não ficaram cinza, né? Por que que é? Deixa eu selecionar aqui, ó, por exemplo, essa porta. Ele está na arquitetura base, né? Mas a cor dele não está por layer, ou seja, ele assume uma cor específica, não a cor da layer. É legal sempre deixar by layer, tá? Mas mesmo se você mudar isso aqui, nesse caso não vai mudar automaticamente. Então o que que eu vou fazer aqui também, ó, selecionar todos esses caras aqui e falar que a cor dele tem que ser by layer, ou seja, ele vai assumir a cor da layer que ele está. Né? Ele não tem, o objeto não tem uma cor própria. Isso tudo é AutoCAD, tá? Só estou dando uns toques, mas isso tudo é AutoCAD básico. Beleza, mas mesmo assim alguns objetos ainda não mudaram de cor. Se você selecionar a porta de novo, agora ele tá na layer correta, arquitetura base, a cor dele está by layer, mas ele não mudou de cor. Por quê? Porque isso aqui é um bloquinho. E um bloquinho, para você alterar as cores dele, alterar as coisas dele, você precisa explodir ele, né? Então, mais um comando básico de AutoCAD, eu venho aqui no seleciono todas as plantas e digito o comando explode. Ele explodiu, ou seja, ele dividiu os objetos em vários pedacinhos, né? Vou até aproveitar para apagar esse nome aqui, que antes eu não conseguia apagar sem apagar a porta inteira, que estava tudo junto. Esses números que não são mesmo do meu projeto são ruins, porque eles se misturam com os números do meu projeto e atrapalham um pouco a visualização. Aí agora sim, se eu selecionar tudo isso aqui e colocar by layer e mudar eles todo para layer arquitetura de novo, fiz isso depois que eu explodi, porque alguns que não estavam explodidos não mudaram certinho, né? Arquitetura base. Agora praticamente todos ficaram, né? Tem só alguns aqui, esse elementozinho que não ficou, é a tampa da bacia sanitária. Eu teria que explodir novamente, selecionar isso aqui e explodir, mas deixa eu deletar isso para ver como que fica. Poderia deletar também, é uma tampa do vaso. Mas eu posso explodir ela, explodir esses caras aqui mais uma vez. Explode, comando explode, tudo isso de novo. Agora sim, está separadinho. Eu vou colocar aqui by layer e vou jogar eles na layer arquitetura base. Tá, então esse cara ainda tem uns caras aqui que parece que não está na arquitetura base.
Selecionar tudo isso. Então, isso daqui vai variar dependendo do jeito que você recebe o projeto arquitetônico, né? Como eu falei, cada arquiteto vai ter uma maneira de fazer. Ó. Então ficou. Vou fazer isso nos outros aqui. Só tem mais um que tem esses daqui. Eu vou selecionar tudo isso já para dar mais um explode para ele dividir mais ainda. Eu vou selecionar de novo tudo isso, tentar não deixar nada de fora. Estou mostrando alguns probleminhas que você pode ter. É legal essa planta, eu até escolhi essa planta, um dos motivos, porque ele tem essas coisinhas que às vezes pode estar um pouquinho diferente do que você falar, não consigo tirar o vermelho daqui, tá? Isso tudo é CAD. Algumas pessoas podem estar perguntando, nossa, mas você fez rápido, como que é esse negócio de explode aí? Cara, eu tô fazendo rápido essa parte de AutoCAD porque, assim, essa questão do comando em si, questão de layer, como criar uma nova layer, eu não estou explicando passo a passo. Vocês podem ver no resto do meu curso que a parte de esgoto é bem passo a passo. Eu vou, revejo, penso nos possíveis erros que podem ocorrer, mas a parte de AutoCAD eu só vou citar, né? Só vai ter alguma coisinha de AutoCAD que aí sim eu vou ensinar passo a passo, que aí é uma coisa mais específica do nosso projeto, mas essas coisas básicas, layer, comando explode, mudar o objeto, colocar a cor aqui para ele obedecer a layer que ele tá, isso aí é CAD básico que se você empacou nisso, dá uma sentada lá no YouTube, digita cada um dos comandos aí para procurar como fazer, né, o comando explode, como criar uma nova layer, como manipular layer, esse tipo de coisa, tá bom? Porque você vai precisar disso não só para esse curso, para a tua vida de projetista. Bom, vamos lá. Então depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo arquivo e vou jogar isso daqui no novo arquivo. Aí algumas pessoas podem perguntar: ah, mas por que que você não copiou tudo, jogou no outro arquivo e depois criou essa layer no arquivo? É que assim, ó, se eu selecionar esse cara aqui que ele tem um monte de layer, tipo aqui tem layer pena 3, tem layer, tem todo tipo de layer que a gente tem aqui, né? Pena 2 e tal. Se eu selecionar isso daqui e jogar lá para um outro arquivo, todas essas layers que estão aqui vão ser criadas no meu novo arquivo, tá? Então primeiro eu mudo para layer arquitetura, para quando eu copiar isso daqui e jogar lá no outro arquivo, só vai criar uma layer, que é a layer arquitetura, porque todos os meus objetos só estão numa layer. Então, por isso que eu troco de layer antes de jogar no outro arquivo, para não criar um monte de layer. Eu não quero um monte de layer no meu novo arquivo. Eu só quero as layers que têm relação com esgoto, né? Porque aí fica mais organizado. Então, por isso que eu mudo isso aqui tudo para uma layer só, copio e jogo para lá no meu outro arquivo. Então, eu vou abrir um novo arquivo aqui. Né? Não vou mudar nada agora, só vou colar. Eu costumo dar Ctrl X aqui, ó. Ctrl X é o que corta, né? Você deve ter esses comandos aqui também, né? Que você recorta. Eu não gosto de copiar. Por que eu não gosto de copiar o arquivo e jogar em outro? Porque às vezes pode ter algum elemento que eu não selecionei. E cortando, ele some todos. Se sumiu todos, significa que eu selecionei todos. Então eu não quero. Quando eu não quero perder elemento e quero jogar uma coisa de um arquivo para outra, eu dou o Ctrl X e colo aqui. Lembrando que esse arquivo que a gente está trabalhando é uma cópia. Né? Ó, você vê que ficou bem pequenininho e tal. Lembrando que esse arquivo que a gente está trabalhando é uma cópia. Então eu posso dar Ctrl X, posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho a arquitetura original lá. Né? Ó, então aqui é onde a gente começa o nosso projeto hidrossanitário. A gente começa com isso daqui, né? Depois que a gente fez essa etapa, opa, agora a gente tem uma base para a gente iniciar o nosso projeto hidrossanitário aí, tá? Tem algumas coisinhas ainda para acertar. Um ponto aqui a ressaltar. Na maioria das vezes, depois de um tempo, eu não crio um novo arquivo. Eu cato esse cara aqui e jogo num arquivo que eu já fiz algum projeto, porque lá já vai ter todas as configurações certinhas que eu preciso fazer. Então aqui você vai ver que vai estar um monte de coisa desconfigurada, né? Então acho que a gente precisa configurar, ou seja, você está trabalhando num arquivo zerado. Então questão de legenda, como que chama? De
de cota, né? Tudo isso você vai precisar configurar para você trabalhar aqui. Então, depois que você faz o teu primeiro projeto, essa etapa aqui que eu fiz de criar um novo arquivo e colar a planta, você não faz assim. Você dá o Ctrl X e cola num arquivo que você já trabalhou, né? Por exemplo, deixa eu abrir aqui um arquivo que eu tenho aqui. Deixa eu ver um arquivo de um projeto real. Esse projeto aqui, vamos ver. Esgoto Baden. Tá. Então, esse aqui é um arquivo de um projeto real, um projeto bem simplesinho, tá? Aqui ele não está ainda finalizado, né? É uma versão que não é a final que a gente tem, mas já tem bastante coisa. Aqui a gente está no Paper Space. Isso daqui, apesar de ser uma coisa de AutoCAD, eu vou comentar sobre algumas coisas de AutoCAD, como eu falei. Tem algumas coisas específicas do jeito que eu projeto e que algumas coisas específicas que demandam dos nossos projetos complementares, né? Tipo, trabalhar com uma prancha aqui no Paper Space, em vez de imprimir tudo aqui no Model. Então, eu vou clicar aqui no Model para abrir onde eu faço o mesmo projeto. E você vê aqui o meu projeto, tá? Ele já tem todas umas configurações de questão de espessura de pontilhado, espessura de linha, as cotas, elas já estão configuradas para o tamanho de projeto que eu faço. Então, se eu já fiz um projeto a primeira vez na minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colar esses caras aqui, não num projeto zerado. Eu vou colar esses caras num projeto que eu já fiz. Eu vou colar aqui do ladinho, ó. Inclusive aqui já tem até umas setinhas, umas coisinhas que a gente vai usar. Então, eu nunca colo num projeto zerado. Eu vou colar ele num projeto que já está feito ali para eu poder aproveitar todas as configurações que são chatas de fazer. Então, eu venho aqui, tem, tem até outras coisas aqui, ó, tem outro projeto aqui para você ter uma noção já, né? Então, tem outro projeto aqui, mas eu vou colar ele aqui, ó, por exemplo. Ó, vou colar ele aqui. A escala parece estar a mesma, né? Eu posso fazer uma medida depois porque dependendo do arquivo que eu pegar, a escala pode estar diferente, então eu posso rever isso daí. Então eu pego esse arquivo, eu crio aqui um quadradinho nele para saber que eu estou trabalhando só nele aqui, e depois que eu termino o projeto, eu apago esses caras aqui. Eu não vou apagar agora porque tem coisa que eu posso usar, tem peças que eu posso usar, né? Tipo, isso daqui, ó, que é esse círculo aqui que vocês vão aprender que mostra a descida de água, por exemplo, a pêssega água pluvial, que é uma coluna de água pluvial. Isso daqui eu posso usar no meu projeto novo. Então eu não costumo apagar o projeto novo assim já de cara, porque tem alguns elementos que eu posso usar, né? O próprio texto aqui eu posso copiar esse texto e colar no meu projeto novo. Então eu recomendo vocês terem sempre um projeto base que vocês colhem o novo projeto ali, a nova arquitetura do novo projeto vocês colhem ali, né, com a escala certa, e você faz todo o teu projeto. Aí depois, como você tem que apresentar um DWG ou você quer guardar o seu DWG bonitinho, depois que você fez esse projeto, você deleta tudo isso aqui. Até porque um projeto um projeto que você já fez, vai ter tudo essa questão aqui já pronta, ó. Essa folha aqui, esse viewport para legenda, o carimbo em si, vai estar tudo pronto. E se você pegar um arquivo novo, você tem que configurar tudo isso. Então, depois que faz o primeiro projeto, você só coloca no teu arquivo, num arquivo que você já fez de projeto, tá? Então, legal. Eu vou conferir a escala dele aqui para um projeto que já existe. Por exemplo, agora eu vou precisar do projeto original, né? Você viu aqui que eu apaguei e fiz um monte de coisa, mas mesmo se eu não tiver feito uma cópia do arquivo, se eu fechar esse projeto aqui e falar para ele não salvar, eu posso ir lá e abrir o projeto de novo, né? Aqui, Parque Real. Ó, eu posso abrir o projeto aqui e vai estar zerado porque eu não salvei aquelas alterações que eu fiz. Então, é o que eu estava comentando. É legal trabalhar numa cópia do arquivo porque você vai ter
e vai ter esse arquivo original que você vai ter que tirar um monte de informação, conferir algumas coisas, tá? Então, bom, primeiro eu vou olhar lá se o meu arquivo está na cota correta lá, né? Quanto, por exemplo, eu vou tirar alguma medida aqui, só para conferir arquivo. Por exemplo, essa porta aqui, daqui até aqui, ela deve ter 80. Essa é uma porta de 70 centímetros. Então eu vou vir aqui no meu arquivo aqui, isso porque esse passo aqui é para quem já tem um arquivo de base, que eu acredito, eu vou verificar isso agora, mas eu vou mandar, eu estou pensando assim se didaticamente isso é legal ou não. Mas eu acredito que eu vou te mandar um arquivo base desse aqui, tipo esse arquivo aqui, eu vou mandar esse arquivo para vocês terem já como base, porque tem algumas configurações. Mas talvez eu vou mandar isso só daqui a umas 2 aulas, porque eu quero que vocês aprendam a fazer essas configurações, para vocês não ficarem dependendo só desse arquivo, tá? A gente vai ver, eu vou avaliar didaticamente o que fica melhor. Eu já mandar esses arquivos para vocês, ou a gente começar aqui um do zero e só depois que vocês já tiveram tempo para treinar isso, eu mandar o arquivo base, tá? Bom, eu vou fazer a medida aqui então para ver se ele está na escala correta aqui, né, dentro do meu arquivo aqui. Tá 0.7, está na escala correta, a cota está até adequada em relação ao tamanho, já está na escala correta. Caso não tivesse, se você medisse isso daqui tivesse numa escala diferente, tipo tivesse dando 1,14, 1,14 não, 1,40, significa que tua planta está o dobro. Aí você dá um scale ali, de novo, é um comando aí de AutoCAD também realmente básico, que é o scale, né, que é escalar um objeto, você diminuir o tamanho dele. Ou se você medir se a porta tivesse 0.35, significa que ela está na metade, né, na metade do que é o restante da escala da planta aqui. Então você multiplicaria por 2. Ou seja, só precisa conferir se essa medida está exatamente igual o que era para ser, né, que é 70 centímetros. Então você mede aqui, está 70 centímetros, ok. Então, porque às vezes é difícil de comparar se está na mesma escala, porque as casas têm tamanhos diferentes, né? Essa casinha é uma casinha pequena, essa daqui é uma casa maior. Então, o terreno é bem maior. Então, às vezes pode parecer que essa daqui está metade daquela, mas é por causa do tamanho da casa mesmo. Como você tirou a medida aqui, bateu certinho, show de bola. Tá? Legal. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem para a gente ver se a gente vai ser em outra aula esses itens que eu vou passar. Tá, bacana. Ainda tem coisa que a gente pode fazer aqui. Tá, então depois que você fez isso, vamos supor que a gente não tem o arquivo ainda. Então, você está aqui no zerado, tá? A gente vai fazer uma medida aqui para você ter uma noção de como que a gente tem aqui, ó. A gente tem essas cotas que tá tudo errado, né? O tamanho da cota, tá tudo errado em relação ao nosso projeto, né? Porque realmente a gente teria que fazer toda uma modificação. O que a gente precisa fazer? A primeira coisa, coloca aqui, ó, Drawing Utilities, né? O seu AutoCAD, se for em português, não sei se está opções de desenho ou ferramentas de desenho, alguma coisa do tipo. A gente vai aqui em Units, que a gente vai definir as unidades em que está o nosso desenho aqui, tá? A gente vai definir essa unidade aqui, que vai ser em metros. Então, a gente vai trabalhar em metros, dá o OK. Se eu colocar isso daqui, 0.70, e eu falei que é em metros. Agora a gente vai fazer um teste. Eu não gosto de trabalhar com um projeto tão pequeno assim. A gente pode multiplicar isso daqui por 100, né? A gente pode multiplicar isso daqui por 100 para ele ficar com um tamanho maior em relação à grade, essa grade aqui, né? Não faz diferença, porque depois o que a gente vai mudar é nas nossas cotas ali, nas configurações de cota. Eu vou fazer um teste aqui, faz um tempo que eu fiz isso. E até o software também mudou um pouquinho, nosso software aqui. Eu vou ver se a gente multiplicar por 100 aqui, se vai estar ok. Ou se a gente vai precisar trabalhar aqui mesmo. Então, vou dar um scale. Então, eu multipliquei o meu desenho aqui por 100. Só por uma questão de talvez ser mais fácil aqui de manipular ele por conta do tamanho da grade.
da cota que já está configurada e tudo mais, né? Aí ele está em centímetros então agora. Então agora a nossa planta está em centímetros, né? Porque aqui está marcando 70 e era para ser e aqui é 70 centímetros mesmo, então a nossa planta está em centímetro. Então se a gente multiplicou por 100 a nossa planta, a gente precisa ir aqui e falar que a nossa planta agora está em centímetros. Por que que a gente tem que falar que a nossa planta está em centímetro? Porque que a gente está medindo 70. Se a gente falar que a nossa planta está em metros, ele vai achar que isso aqui é 70 metros na hora de fazer a parte de esgoto. O software do esgoto, eu estou falando. Que o AutoCAD não entende nada, né? Mas o software do esgoto, quando você puxar um tubo lá, ele vai achar que, quando você tentar colocar um diâmetro aqui, por exemplo, ele vai achar que isso aqui é 70 metros. Então, a tua peça vai ficar minúscula aqui, porque se isso daqui é 70 metros, qual que tem que ser o tamanho da peça para ela ficar com o tamanho real dela, né? Então, como a gente mostrou que é 70 centímetros, então, por exemplo, uma peça com 70 centímetros de diâmetro, ela vai ocupar mais ou menos esse mesmo espaço que tá aqui. Então, isso é importante. Mede na tua planta quanto que é essa medida e vai lá e muda as unidades. Como a planta estava muito pequenininha em relação à grade, eu multipliquei ela por 100, né? Que aí ficou em centímetros. Tá? Aí muda as unidades para centímetros. Isso é muito importante para o software de esgoto poder funcionar direito. E eu falo assim, poder funcionar direito para que o diâmetro do tubo tenha um tamanho real aqui, porque senão se a gente adicionar a peça e não tiver configurada essa questão da unidade, o diâmetro vai ficar gigantesco aqui ou minúsculo. Nesse caso, aqui é 70 e a gente falou que é 70 centímetros, então tá perfeito. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai aprender. Vamos fazer um teste aqui antes disso, se tá ok a nossa escala, porque realmente esse software é meio, como que eu posso falar? Ele é meio genioso, né? E até uma versão também um pouco nova. Vamos ver se está ok ou se a gente precisa fazer alguma modificação na nossa escala. Isso é fácil de fazer. A gente vai inserir uma peça e vai fazer a medida para ver se a gente tem que mexer em alguma configuração. Ó. Então eu vou escolher aqui, ó, você vindo aqui nessa parte, vou escolher esgoto série normal. Quando você está fazendo esgoto, a maioria das vezes você vai aprender que você vai selecionar esgoto série normal, não é a reforçada. Esgoto série normal. Vou escolher o diâmetro, por exemplo, de 100 milímetros e vou adicionar um cotovelo para cima, que seria a bacia da saída de uma bacia sanitária, por exemplo. Então, vou clicar em conexões aqui. Interessante, você precisa fazer o teu login antes. Então, provavelmente, se você não fez o login quando você abrir um novo arquivo aqui, se é a primeira peça que você vai adicionar, você precisa fazer esse login. Então, vou pausar aqui e fazer o login e a gente já continua. Bom, então eu fiz o login, né? Se você não lembra a tua senha, assiste a aula anterior, se você não lembra como fazer, porque precisa ter esse login. Esse software, como eu falei para vocês, a primeira parte inicial dele só funciona se você estiver conectado na internet. Você precisa fazer esse login primeiro na internet, senão ele não funciona. Mas até o restante é melhor que você esteja conectado na internet. Senão pode ser que ele não funcione também, não tenha algumas funcionalidades, fique muito lento. Então é uma partinha chata desse plugin aqui, né? Que ele só funciona se você estiver conectado na internet, tá? Pelo menos a versão gratuita dele, né? É, Bom, mas é mais para fazer o login aqui, porque você não está usando a internet propriamente dita. Aí, só de fazer o login, como eu já tinha clicado em conexões ali, apareceu essas peças. Mas eu vou fechar de novo, só para você ver. Supondo que você já fez o login, selecionou o esgoto, 100 milímetros, conexões, aí já aparece isso aqui, porque eu já estou logado, né? Não tem que fazer o login toda hora. Então aparecem essas peças. Eu vou escolher aqui o joelho de 90 graus, que é uma saída da bacia sanitária, vai aparecer mais algumas informações aqui, né? É legal que aparece até o código aqui, ó. Se você faz uma lista depois de materiais com esse código, isso aqui em qualquer depósito, esse código aqui vai ser o mesmo, que é o código da Tigre, né? Tem o material, ele é da Tigre aqui no caso, a gente selecionou a biblioteca da Tigre, ou seja, esse código aqui é válido até em qualquer depósito, aí, lista de material. Se eles estão seguindo o código da Tigre e do produto, isso daqui é válido.
que é uma biblioteca que eles têm. Eu nunca utilizei essa peça ainda aqui nesse computador, então ele baixa a peça. Então, se você não tiver internet nessa hora e você já não tiver feito muito projetos, pode ter alguma peça que você não tenha, né? Então, aí ele vai baixar. Por isso que eu falo, os primeiros usos desse software é legal fazer com a internet durante um bom tempo. Aí quando você já tem toda a biblioteca de peças, você pode até fazer eles sem internet, só fazer o login ali com a internet e depois tirar se for o caso. Bom, a gente quer fazer como se fosse uma saída da bacia sanitária, então aí o, o, a boca do tubo é para cima, então seria esse desenho aqui. Eu não vou entrar em detalhes agora dessa questão, porque eu só estou realmente ensinando mesmo as configurações para a gente ter a nossa base do nosso projeto. Eu não estou ensinando o projeto em si ainda. Então, eu vou selecionar aqui. E você vê que a peça já ficou relativamente coerente, né? Porque ela podia ter ficado enorme. Ela já ficou coerente. Uma coisa de 10 centímetros de diâmetro é mais ou menos isso daqui mesmo. Então vamos supor que aqui, né? Vocês vão ver que a saída da bacia sanitária tem um ponto exato, que depois eu vou ensinar para vocês. Vamos supor que aqui a gente colocou e vamos dizer que a gente vai girar para cá. A gente pode ligar o F8, né, que é o Ortho Mode, para esse giro ser só nos 90 graus. Depois, quando a gente estiver fazendo o projeto, você vai aprender que é legal trabalhar só nos 90 graus, porque aí a conta aqui dos 45 fica mais fácil. Não é legal você pegar qualquer ângulo aqui e jogar para sair para cá, porque como as outras conexões com essa peça tem que ser 45 graus, depois você vai ter problema para fazer esses 45 graus. Mas isso aí tudo a gente vai aprender, tá? Vou ligar o Ortho Mode aqui só para apertar F8, só para ele só ter essas opções aqui de giro. Então, selecionei para cá, cliquei, a peça está montada. Ela ficou com uma face assim meio diferente, né? Assim, por conta que ele está no, no 2D aqui de arame, né? O wireframe. A gente pode mudar isso daqui, sei lá, para tá, deixa eu ver aqui qual que vai ficar melhor pra gente. Esse daqui é uma boa opção, dá pra ver bem, né? Mas tem umas mais simples ainda. Deixa eu ver isso aqui. Não, isso aqui também não fica. A gente vai depois vou colocar isso daqui. Tá, eu vou deixar esse último aqui que eu tinha deixado, porque eu não quero entrar nessa parte ainda por enquanto, né? Vou colocar esse Raden que está mais parecido com o que a gente vai deixar no final, tá? Então eu coloquei esse esgoto aqui, a saída da boca do tubo saindo para cima e provavelmente ele vai continuar aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, na nossa abinha, vou colocar aqui continuar. Então a gente tem essas duas funções, só para a gente ter mais coisa aqui, para a gente poder ver se a escala está correta. Então, continuar o tubo, ó, o diâmetro já ficou enorme, né? Então, vou clicar aqui e vou clicar para outra posição. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Vou fazer essa curva aqui, 45 graus. E no final vou dar um ESC para sair do comando aqui de continuar. Nota que apareceram os diâmetros monstruosos aqui, né? Isso aqui tudo tem configuração. Porque assim, esse software, só de você fazer o traçado, ele já te dá o diâmetro. Vocês viram também que eu fiz uma curva aqui de 45 graus e ele já lançou a peça automática para mim, né? Lançou essas duas peças. A luva e a curva 45 graus. Então isso é interessante dele. Mas esses diâmetros aqui a gente precisa configurar. Eu não costumo nem usar, na verdade, esse lançamento automático dele de diâmetro, porque eu acho que não fica numa posição boa. Então, eu costumo lançar esse diâmetro manualmente. Então, aqui, só para a gente ter uma continuidade, novamente, não estou ensinando o software ainda, né? Hoje é só uma configuração, mas já tem umas coisas que acabam aparecendo que a gente precisa rever. Esse diâmetro aqui tem como tirar, como que você vem para fazer qualquer configuração aqui em relação a como que aparece esses desenhos. A gente vem aqui em visibilidade
E aqui a gente vai tirar o diâmetro, que ele deve estar aparecendo o diâmetro aqui, ó, map hidráulica, diâmetro do tubo. Então ele aparece o diâmetro do tubo. Eu vou tirar esse daqui, tá? Então as coisas que aparecem, poderia até aparecer mais coisas. Ali podia aparecer a inclinação, não estava selecionado. Então o diâmetro eu vou tirar. Sentido do fluxo, que é uma setinha, tá? Estou tirando ali o diâmetro. Então não vai mais aparecer o diâmetro quando eu falar para ele aplicar aqui, teoricamente. Vamos ver se vai dar certo. Aí, sumiu o diâmetro. Esse diâmetro mais atrapalha do que qualquer coisa, né? Mas todo esse objetivo é pra gente, tudo isso que eu estou fazendo aqui é só para conferir se eu estou lançando o tubo, se ele está com a escala correta. Porque nota que o tubo ele tem uma espessura, ele não é uma linha só. Então, ele precisa estar numa escala correta. Essa é a vantagem também desse software, porque ele vai te lançar as coisas numa escala correta, para quando a pessoa que estiver executando o esgoto, ela vai ter uma noção melhor como que ela vai fazer, porque eu já vi projeto de sanitário que o cara faz só uma linhazinha aqui e faz uma curva, mas às vezes não tem espaço para o cara fazer a curva aqui. Às vezes não tem, não é esse o caso aqui, mas às vezes não tem espaço. Então, a espessura dos tubos é interessante para ver se o cara tem espaço para fazer uma ligação aqui, coisa do tipo. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar uma cota agora e vamos tirar a medida aqui do diâmetro, né? Ou da espessura do tubo e tudo mais, né? Bom, aqui eu não sei como está o meu snap, mas é só uma coisa aproximada para ver se está numa cota correta, tá? Não precisa pegar os pontos. Ó, então por fora, e nem tá exatamente por fora, que eu não peguei o ponto certinho, ele está com 11,37. Aquele diâmetro lá nominal, normalmente ele é muito parecido com o diâmetro interno, então o diâmetro interno sim está bem próximo dos 10. Então está na escala correta. Não preciso chegar aqui nos 10. O importante é saber que está na escala correta em centímetros. Então isso aqui, como eu estou trabalhando em centímetros, isso aqui está correto. Está aproximadamente 10 centímetros, que é um tubo de diâmetro 100 que a gente escolheu, né? Então isso aqui é só uma conferência de escala. Ó. Não é um diâmetro de 100 milímetros. 100 milímetros é a mesma coisa que 10 centímetros. Mas isso é diâmetro nominal. Não quer dizer que ele vai ser exatamente 100 milímetros ou interno ou externo. Isso é um diâmetro nominal. O diâmetro interno costuma ser muito parecido com o diâmetro nominal, tá? Então, está correta a nossa escala, porque ele poderia, como eu falei, poderia aparecer o dobro aqui, ele poderia aparecer do tamanho da planta. Quem já tentou trabalhar com esse software na essa aula pode ver que às vezes, se você não faz essa configuração correta, o tubo aparece do tamanho da planta. Às vezes você nem enxerga o tubo, porque ele está gigantesco, maior do que a tua planta, ou minúsculo, tá? Então, legal, a gente conseguiu fazer o que eu queria nessa aula, que era a gente exportar a arquitetura com todos os comentários que eu fiz, e ela já está configurada para a gente poder lançar os nossos tubos e ele sai com o tamanho correto dele, tá? Em relação ao resto da arquitetura, tá bom? Então, por essa aula é isso. Na outra aula a gente já vai começar mesmo a fazer o traçado propriamente do esgoto, porque vocês já vão ter essa base aqui completamente feita, tá? Eu vou postar aí acima ou abaixo do vídeo, você vai ver que vai ter um link para você fazer o download da planta arquitetônica original, porque eu quero que você faça essa limpezinha aqui de planta que eu fiz, exporte, faça todo esse processo que a gente fez nessa aula, a questão também da escala, tudo, e lança esse tubinho aqui, lança, só para você já ir tendo contato, fazendo o teu login, caso você não lembre a senha, pedindo a senha lá, se você esqueceu, tem lá, esqueci a senha e tudo mais, tá ok? Então é isso por essa aula, na próxima a gente já vai fazer o traçado efetivamente aqui, e a gente vai voltar nas partes teóricas para ir lembrando dos itens que a gente tem que usar os conceitos para a gente fazer essas ligações, ok? Então, até a próxima aula.